Dando continuidade aqui na nossa quarta aula, nós vamos abordar esses dois capítulos aqui. O quinto e o sexto capítulo, que é a educação como fator de defesa do patrimônio natural e cultural e o planejamento ambiental. Então, das práticas conservadoras e comportamentalistas à necessidade de uma educação ambiental crítica. Então, Loureiro aponta que, a partir dos anos 70 do século XX, identifica-se as primeiras experiências denominadas de educação ambiental no Brasil. De acordo com o autor, desde aquela década, duas grandes vertentes ideológicas têm influenciado a formulação de paradigmas teóricos na educação ambiental: a vertente conservadora ou comportamentalista e a vertente transformadora ou crítico-emancipatória. Então, por isso que lá atrás, nas primeiras aulas, nós vimos sobre as tendências pedagógicas, porque ao longo da disciplina sempre vai voltar a falar sobre essas tendências, porque a educação ambiental ela é muito baseada nas tendências, seja ela conservadora ou crítica, ok? Então, a primeira conservação, que fala sobre a vertente conservadora, ela dá origem às primeiras práticas da educação ambiental na década de 70. Está diretamente ligada a uma compreensão da educação e da sociedade a partir da influência de matrizes teóricas que enfatizavam o pragmatismo e a adaptação do ser humano ao meio ambiente. Deste modo, o positivismo, a teoria geral dos sistemas, a cibernética, entre outras concepções, influenciariam a construção do chamado paradigma conservador. Então, essa vertente conservadora, ela deu origem às primeiras práticas da educação ambiental. Já aqui, continuando com as práticas ambientais conservadoras, ela tem o quê? Ela busca oferecer informações sobre o meio ambiente, pois enxerga uma urgência de conscientizar pessoas de todas as classes sobre os problemas ambientais. Esse pensamento se forma com base na ideia de que quando uma pessoa se informa, essa informação provocará mudanças em seus comportamentos e hábitos considerados predatórios, e assim criará novos valores compatíveis com a preservação dos recursos. Então, quando se fala em práticas de educação ambiental conservadora, ela tem uma urgência de conscientizar, de oferecer informações sobre o meio ambiente e dos problemas que estão acontecendo atualmente. Desta forma, esta perspectiva conservadora é marcada por características como a informação comportamental e seu enfoque biológico e ecológico nas discussões ambientais, deixa de lado a perspectiva política, não considera as dimensões econômicas, políticas, cultural e social ao discutir a questão ambiental. Ou seja, essa perspectiva reflete ações e mudanças individuais, sendo incapaz de promover a transformação da sociedade ou de paradigma. Então, uma das características principais da educação ambiental conservadora é a de informar. Ela quer informar o indivíduo, aquele ser único, do problema que está acontecendo em relação ao meio ambiente, e deixa de lado várias outras coisas que causam aquele problema. Então, não vai ter o quê? Uma transformação da sociedade como um todo, apenas só de uma pessoa. O patrimônio natural e social como o ambiente social e a prática da educação ambiental crítica. A preservação ela tem sua importância discutida mundialmente. É tema recorrente em várias esferas da nossa sociedade. O tombamento de áreas naturais vem ao encontro com essa nova visão preservacionista. O patrimônio natural compreende áreas de importância
preservacionista e histórica, beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural para que nos lembremos de que somos o que fazemos, de onde viemos e por consequência, como seremos. A praxis é aqui entendida como expressão das liberdades humanas na ação concreta cotidiana, ação, reflexão, ação. Sendo assim, é anunciada permanentemente a necessidade da responsabilidade ambiental em relação ao patrimônio mundial. A Unesco, em 2004, no documento intitulado Plano Internacional de Implementação para a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, diz que o desenvolvimento sustentável engloba a educação ambiental, colocando-a no contexto mais amplo dos fatores socioculturais e questões sociopolíticas de igualdade, pobreza, democracia e qualidade de vida. Então, quando fala que o desenvolvimento sustentável, ele engloba a educação ambiental, não é um fato isolado, vai analisar o todo, o ambiente, a natureza, as pessoas, como essas pessoas vivem, se vivem na pobreza, para procurar, a partir daí, depois de entender a problemática, procurar estratégias para solucionar os problemas. O que é planejamento ambiental? Então, é um conceito utilizado no contexto de diversas áreas do conhecimento para se referir a processos e mecanismos de sistematização de ações que visam atingir metas e objetivos de caráter ambiental. Suas ações, suas definições, instrumentos e metodologias têm sido discutidos desde pelo menos a década de 1970. Maria Assunção argumenta que o termo planejamento ambiental surgiu no século XIX com pensadores como John Hooks, na Inglaterra, Violet, na França, e George Frederick e outros nos Estados Unidos. Para ela, a definição de planejamento ambiental parte do princípio do planejamento da valorização e conservação do meio ambiente de um determinado território com base de autossustentação da vida e das interações que a mantêm, ou seja, das relações ecossistêmicas. Então, Maria Assunção fala que planejamento ambiental é isso, é observar o todo, ver quais são os problemas para que juntos possam encontrar soluções e estratégias para a resolução deles. Já Eduardo Paggio Floriano define o planejamento ambiental como organização do trabalho de uma equipe para a consecução de objetivos comuns, de forma que os impactos resultantes afetam o quê? Negativamente o ambiente em que vivemos, sejam minimizados e que os impactos positivos sejam maximizados, ou seja, que os impactos negativos diminuam e os positivos aumentem. Metodologias e técnicas para o planejamento ambiental. Sendo o conceito de meio ambiente amplo, não é de se admirar que o planejamento ambiental se manifeste em relação a um ou poucos aspectos ambientais. Uma empresa ou um governo que planeja aspectos específicos do meio ambiente está praticando um tipo de planejamento ambiental, ou como prefere Santos, utilizando certos instrumentos de planejamento ambiental. Então, qualquer método que eu use na escola ou na empresa que eu trabalhe, eu vou estar executando aí um planejamento ambiental. Dentre os tipos ou instrumentos de planejamentos ambientais mais praticados no Brasil, destacam-se os zoneamento territorial ambiental, planejamento urbano sustentável, planejamento de recursos hídricos, né, que nos refere à água. Nesse contexto, as etapas do planejamento ambiental consistem em definir os objetivos. O que é que eu pretendo alcançar com esse projeto que eu vou desenvolver? O diagnóstico. O que é o diagnóstico? Qual é o problema que eu quero resolver? Não é isso?
Levantamento de alternativa. Eu vou levantar as hipóteses, as sugestões, alternativas que eu posso resolver aquele problema. E depois eu vou decidir quais estratégias melhor eu posso estar usando para resolver e alcançar os meus objetivos com aquele projeto que eu vou desenvolver. Tem o ZE, que é o zoneamento ecológico econômico, também chamado de zoneamento ambiental, tem o objetivo de viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. Assim, o ZE deve se fundar numa análise detalhada e integrada da região, considerando os impactos decorrentes da ação humana e a capacidade de suporte do meio ambiente. A partir desta análise, propõe diretrizes específicas para cada unidade territorial identificada, estabelecendo inclusive ações voltadas à mitigação ou correção de impactos ambientais danosos eventualmente identificados. Temos também os estatutos das cidades, que foi a partir da Lei Federal 10.257 de 2001, que foi criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade. Então, o que é que diz os estatutos da cidade? É uma tentativa de democratizar as gestões das cidades brasileiras através de instrumentos de gestões, dentre os quais podemos destacar o plano diretor, que é obrigatório para a cidade que tem mais de 20 mil habitantes. A aplicação desses instrumentos de gestão trazidos pelo Estatuto da Cidade tem o objetivo de quê? De efetivar os princípios constitucionais de participação popular ou gestão democrática da cidade e da garantia da função social. O diagnóstico ambiental de uma empresa. O que é esse diagnóstico ambiental de uma empresa? É parte de um estudo impacto ambiental em que serão determinados os recursos utilizados por uma empresa e como eles influenciam, se de forma positiva ou negativa no ambiente. Então, por exemplo, nós temos essas empresas de energia e aí ela vai analisar se aquele local que vai ser utilizado vai ser impactado de forma negativa ou positiva e eles precisam de toda essa documentação. Então, por isso que o principal objetivo desse diagnóstico é verificar se o empreendimento poderá exercer suas atividades sem interferir no meio ambiente. Além de estudar toda a influência do projeto em relação ao meio ambiente, o diagnóstico ambiental analisa e descreve os recursos naturais que estão ali presentes. As etapas dos processos envolvem o quê? O meio físico, água, ar, clima, solo, os ecossistemas naturais e meios biológicos, que levam em conta a fauna e a flora da região, e o meio socioeconômico, que é o uso do solo e a forma como é ocupado. Para ajudar no diagnóstico, é interessante que o planejamento responda às seguintes perguntas: o que será necessário e como será utilizado? Como esses recursos serão adquiridos? Onde esses recursos são adquiridos? Qual tempo, frequência e época do ano em que esses recursos serão utilizados? Então, quando a empresa for fazer esses projetos, elas precisam responder a essas perguntas, para ver se as atividades desse empreendimento vai exercer sua atividade sem interferir no meio ambiente, sem prejudicar o meio ambiente. Dessa forma, fica mais prático definir no que exatamente a empresa afeta o ambiente e, com isso, pode ser evitado ou reduzido. Sem a realização desse estudo de impacto ambiental, há risco de se instalar em uma região a qual se esgotem os recursos naturais e se causem danos irreversíveis. Então, é preciso fazer esse estudo de caso,
porque às vezes pode se instalar uma empresa num determinado local, causar um grande dano à natureza e ser irreversível, não ter como reverter esse dano. Já já nós voltaremos para a nossa quinta e última aula.